Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui nós vamos falar de Galaxy Z Flip 3 e após mais de um ano de uso praticamente diário com esse aparelho, posso atestar aqui para vocês que sim, ele sobreviveu. Tela está inteira, acabamento aqui está em ordem, o aparelho continua funcionando bem, mesmo após mais de um ano de uso praticamente diário aqui com esse smartphone. Então, finalmente, acredito que a tecnologia dobrável está madura e a gente já pode arriscar, já pode apostar aqui em um smartphone dobrável. E o melhor do Galaxy Flip 3 é o seu preço atual. Ele custa quase que metade do preço do Galaxy Flip 4 e o aparelho não está tão diferente assim. Galaxy Flip 3 e o 4 ainda continuam muito parecidos. Claro que o Z Flip 4 ganhou mais poder de processamento, ganhou mais bateria, por exemplo, mas os dois aparelhos não são diferentes assim. Eu acredito que vale assim muito a pena comprar o Galaxy Flip 3, já que ele está saindo ali na faixa entre R$3.000 e R$4.000, vai depender da loja, se o preço é à vista ou parcelado também. Durante a Black Friday, o preço do Z Flip 3 chegou muito próximo aos R$3.000. No dia que eu estou gravando esse vídeo, é muito fácil encontrá-lo na faixa dos R$3.600. E é um preço muito bom por tudo que o aparelho oferece. Ele é um smartphone lançado no ano passado, mas continua mandando muito bem na performance, com o chipset Snapdragon 888, mais 8 GB de RAM e pelo menos 128 GB de armazenamento. Também traz um bom conjunto de câmeras, exceto pela câmera interna, que às vezes decepciona um pouquinho, mas as traseiras mandam muito bem no geral. E o aparelho é uma ótima opção para quem quer experimentar um smartphone dobrável, para quem quer ter a sensação de como é usar um smartphone com uma tela tão grande e que pode ficar tão compacto quando fechado. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre o que eu estou achando aqui do Z Flip 3, sobre as diferenças em relação à nova geração e sobretudo se vale a pena ainda apostar aqui no Galaxy Flip 3. Mas antes só vou pedir para você deixar aquele like esperto que ajuda muito o canal a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Olha, primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é que entre a geração passada e a geração atual não mudou muito. A Samsung já acertou aí no Z Flip 3, já realmente conseguiu trazer um aparelho bastante interessante, então talvez por isso ela não tenha trazido tantas novidades assim em relação à geração atual. Claro que, como já é de se esperar, melhorou o desempenho, agora temos o Snapdragon 8 Plus Gen 1 contra o Snapdragon 888 da geração passada. O aparelho continua com os mesmos 8 GB de memória RAM e as mesmas opções de 128 e 256 GB de armazenamento. Então os dois aparelhos não são tão diferentes assim. A tela dobrável, por exemplo, continua com os mesmos 6,7 polegadas, a Cover Display continua com a mesma 1,9 polegadas. Então o aparelho não mudou, até o visual está bastante parecido, apesar de eu achar que o Galaxy Flip 4 mais refinado por trazer o vidro fosco, então isso faz com que ele fique menos marcado de dedos aqui em relação ao Z Flip 3, mas não há como negar que não mudou muito a coisa aqui. Basicamente o Z Flip 4 ganhou mais desempenho, ganhou também uma bateria maior, isso aqui é um ponto bem legal, né? Agora são 3.700 mAh contra os 3.300 do Z Flip 3 e isso melhorou bastante a autonomia. Segundo a Samsung, a câmera principal do Z Flip 4 consegue capturar mais luz, mas na prática eu não percebi grandes diferenças em qualidade de imagens aqui entre os dois aparelhos. O que eu percebi de melhor em câmeras foi no sensor interno aqui, que melhorou no sentido de não ficar mais com a imagem borrada como acontece com o Z Flip 3. No Z Flip 3, algumas imagens ficam como se a lente estivesse suja, um pouco estranho isso, algo que não acontece no Z Flip 4. Mas, como vocês podem ver aqui, não mudou muita coisa em visual, em desempenho, em funções, quando você compara o Z Flip 4 com o Z Flip 3. Até mesmo a Cover Display, onde a gente esperava alguma mudança, que ela ficasse maior na nova geração, infelizmente ela continua com o mesmo tamanho. Então aqui vocês já viram que entre o Z Flip 3 e o Z Flip 4 não existem grandes diferenças. O Z Flip 4 é sim um aparelho melhor, mas também é bem mais caro, custando aí facilmente R$2.000 a mais quando comparado aqui com o Galaxy Flip 3. E o Z Flip 3 traz aqui o chipset Snapdragon 888, que garante um excelente desempenho, mais 8 GB de memória RAM e pelo menos 128 GB. Essa versão que está comigo tem 256 GB. O aparelho continua firme e forte, aqui mostrando o mecanismo de dobra para vocês, continua funcionando direitinho, não percebi nenhuma diferença. Algo que eu gostaria de mencionar é que o mecanismo de dobra do Z Flip 4 está um pouco mais rígido, está um pouco mais duro, enquanto que no Z Flip 3 ele é mais molinho, tanto que eu achei até que tinha sido porque o Z Flip 3 já estava com o mecanismo um pouco mais gasto, porque eu já tinha dobrado e desdobrado várias vezes, mas não foi isso que aconteceu. Realmente a Samsung fez alguma modificação no mecanismo aqui do Z Flip 4 para ele ficar um pouco mais rígido. Mas se isso é melhor ou pior, eu não sei dizer. Passa uma sensação de ser
mais robusto, né, no Z Flip 4, mas o mecanismo de dobra aqui do Z Flip 3 continua firme e forte e, por enquanto, nenhum problema com a região aqui da tela dobrável. Reparem que o vinco continua aqui presente com a mesma aparência no Z Flip 3, quando comparado com o momento que eu tirei o aparelho da caixa. Na verdade, quando a gente coloca o Z Flip 3 e o 4 lado a lado, dá para notar que o vinco do Z Flip 4 é um pouquinho mais discreto, ele é um pouquinho menor, mas a diferença é pequena. Na prática, você vai perceber o vinco aqui nos primeiros momentos de uso e depois de um tempo você vai esquecer completamente a presença dele, porque é muito fácil se acostumar aqui com o vinco na tela do Z Flip 3. Bom, então temos aqui um aparelho com uma ótima construção, ele traz a tampa traseira e o vidro da Cover Display com proteção Gorilla Glass Victus, é o Victus Plus na nova geração, traz aqui as bordas em metal e o aparelho é visualmente muito bonito e, como você já deve ter notado, não é muito diferente do Z Flip 4. O Z Flip 4 agora tem o vidro fosco contra o vidro brilhante aqui do Z Flip 3. Eu prefiro o formato do Z Flip 4 porque é muito fácil deixar essa tampa traseira aqui cheia de marcas de dedos. Por causa da cor que eu escolhi, a cor creme, ele acaba disfarçando um pouco melhor, mas algumas cores conseguem entregar perfeitamente aqui as marcas de dedos na tampa traseira. Em todo caso, o aparelho visualmente é muito bonito, continua bastante moderno. As bordas e o mecanismo da dobra aqui são feitos em metal, feitos em alumínio, trazem essa pintura fosca que é bem interessante. Fechado, o aparelho tem 17,1 mm de espessura e aberto ele tem apenas 6,9 mm. Quando está aberto, o Z Flip 3 é realmente um smartphone muito fino. Ele traz áudio estéreo, tem o alto-falante aqui nessa posição e o outro que fica junto ao alto-falante utilizado para as ligações, traz vários microfones também, porta USB tipo C. Ele vem com uma entrada para um único SIM card, ele suporta 2 chips, mas o segundo tem que ser no formato eSIM, no formato eletrônico, e o aparelho não traz entrada para cartão de memória. Nesse momento, o Galaxy Flip 3 está com o Android 12 com a interface One UI 4.1.1 e futuramente deve receber também o Android 12. Basicamente, ele conta com todos os recursos atuais aqui do Galaxy Flip 4 para vocês verem como não mudou muita coisa. Então, em recursos, o aparelho está idêntico. Samsung falou, por exemplo, que o Z Flip 4 está com uma câmera melhor, capturando mais luz, mas como eu falei para vocês, eu não notei grandes diferenças. Na prática, você não vai notar grandes diferenças em fotos. Inclusive, o Z Flip 3 consegue filmar em até 4K 60 quadros com a câmera principal e também com a câmera interna. Já a lente ultra-wide, ela consegue filmar no máximo em 4K a 30 quadros por segundo. E é o mesmo conjunto de lentes. A câmera principal e a ultra-wide ambas têm 12 megapixels, enquanto que a câmera interna tem 10 megapixels. Eu não notei grandes diferenças em relação ao Z Flip 4, mas uma coisa eu notei, a câmera interna realmente está trazendo fotos e vídeos um pouquinho melhores em qualidade, em definição, justamente porque a lente do Z Flip 3 sempre parece estar suja. Por mais que a gente limpe ela, as imagens ficam um pouquinho embaçadas, é um pouco difícil explicar, mas eu vou mostrar alguns exemplos aí para vocês poderem conferir. Na prática eu não percebi grandes diferenças entre os dois aparelhos quando se fala em fotos e vídeos. Performance está melhor no Z Flip 4, mas como temos o Snapdragon 888 no Z Flip 3, você não vai notar grandes diferenças. O Z Flip 3 já consegue rodar os jogos com detalhes no máximo, com excelente fluidez, os aplicativos, o sistema também está bastante rápido aqui nesse aparelho. Talvez o maior problema do Z Flip 3 seja a questão da bateria, isso porque temos aqui uma capacidade muito pequena, 3.300 mAh, e foi justamente o que o Z Flip 4 trouxe de melhor, uma bateria maior, não chega a ser muito grande, mas já são 3.700 mAh, 400 mAh a mais em relação ao Z Flip 3. Isso fez com que o Z Flip 4 melhorasse muito quando se fala em autonomia de bateria. Para vocês terem ideia, com o brilho da tela em 120 lux, o Galaxy Flip 3 durante uma hora de ligação gastou 6% de bateria, contra 5% do Z Flip 4. Os dois gastaram muita bateria aí com ligação, mas o Z Flip 4 já foi melhor nesse aspecto. Assistir uma hora de vídeo no YouTube, pasmem, gastou 14% de bateria no Z Flip 3, contra 9% do Z Flip 4. Nesse ponto, o Z Flip 4 já foi bem superior. Gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera gastou 6% de bateria no Z Flip 3, contra 3% do Z Flip 4. E por fim, navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante uma hora gastou 13% no Z Flip 3 contra 8% no Z Flip 4. Então, por esses números, a gente já consegue notar que o Z Flip 4 melhorou bastante quando se fala em autonomia de bateria. E a gente também consegue notar isso na prática. A verdade é que dificilmente você vai conseguir um dia inteiro de bateria com o Z Flip 3. E olha,
Quando você faz um uso muito intenso, é normal você carregar uma vez, talvez até 2 vezes durante o dia, porque realmente quando tem um uso mais intenso, quando você usa as câmeras, por exemplo, ou quando você joga, o consumo de bateria acaba sendo maior aqui nesse aparelho. Então bateria é a melhor novidade aqui do Z Flip 4 em relação ao seu antecessor. Mas em jogos, por exemplo, aí a gente já não consegue notar grandes diferenças. Em recursos de software também, o Z Flip 3 também traz a proteção IPX8, podendo ficar submerso até 1,5 metro d'água por 30 minutos sem sofrer danos. Então o Z Flip 3 continua firme e forte, exceto pela questão da bateria, onde realmente ela acaba não durando muito. E como usuário de smartphone dobrável, a minha maior preocupação sempre foi a questão da tela dobrável, né? Principalmente porque eu já passei por um problema com o primeiro Z Flip. Aqui mostrando para vocês, aqui é o Z Flip 3, aqui o Z Flip 1 e aqui o Z Flip 4. E você já deve ter notado que o Z Flip 1 está com alguma coisa muito estranha aqui na região da dobra da tela. Isso porque realmente a sua tela está quebrada, ela quebrou justamente aqui na região da dobra, que é a minha maior preocupação em relação à família Z Flip, a qualquer smartphone dobrável, né? Felizmente, mesmo dobrando e desdobrando várias vezes aqui o Z Flip 3 e usando ele por mais tempo do que o primeiro Z Flip, ainda assim a tela continua firme e forte, mas algumas pessoas devem se preocupar justamente com isso. Uma coisa é certa, a tela do Z Flip 3 está bem mais robusta quando comparada com a tela do Z Flip 1. Então acredito que pode acontecer, mas é muito difícil isso acontecer. Então acho que vocês não devem se preocupar tanto com essa questão da tela. Já dá para apostar no Z Flip 3 sem sentir tanto medo disso acontecer. Mas sim, claro que algumas pessoas podem ficar preocupadas com a questão da tela ficar quebrada no vinco. Mas com o Z Flip 3 vocês podem constatar que realmente a região do vinco continua firme e forte e o aparelho continua basicamente com a mesma aparência do dia que eu tirei o smartphone da caixa. Ele só perdeu a camada oleofóbica, infelizmente, depois de bastante tempo usando, a tela fica toda marcada aqui, com marca de dedos, tem que ficar passando uma flanelinha aqui, porque realmente a camada oleofóbica acabou se perdendo. E isso não acontece com o Z Flip 4, até porque eu tô há bem menos tempo com o aparelho, então ele continua aqui com a camada oleofóbica que evita, né, essas manchas de dedos na tela. Mas no Z Flip 3, infelizmente, ela já não está mais presente, tanto que quando você assiste alguns vídeos meus com o Z Flip 3 sendo utilizado aqui como parte do vídeo, a gente percebe que quase sempre a tela tá cheia de marcas de dedos, justamente porque ele perdeu essa camada oleofóbica. E outro probleminha que eu tive com o aparelho é que essa região aqui começou a descolar. Eu aproveitei já para poder abrir essa tampa traseira, porque eu achava que a bateria estaria estufada, né? Isso pode acontecer com alguns smartphones, a bateria ela pode, por algum motivo, esquentar demais, por exemplo, ela pode estufar com o passar do tempo. Eu acabei removendo essa tampa, felizmente a bateria não estava estufada, eu acho que só estava descolando mesmo. Eu acabei removendo toda essa parte, mas colei novamente, então está tudo em ordem, nenhum problema aqui com o Galaxy Flip 3, continua firme e forte. Então, basicamente, esses foram os dois únicos pontos que eu tive com o aparelho. A bateria não dura muito, mas já não durava muito no momento que eu tirei o aparelho da caixa. Então, não percebi grandes mudanças na questão da autonomia de bateria nesse momento, comparado com o momento que eu tirei o aparelho da caixa e comecei a usar pelas primeiras vezes. Então, a bateria continua firme e forte, felizmente não está estufada e o aparelho continua funcionando muito bem. E por fim, vale a pena apostar no Galaxy Flip 3? Conforme vocês viram aqui, a tela continua firme e forte, não tivemos o mesmo problema da tela quebrar no vinco como aconteceu com o primeiro Galaxy Flip. É visível que essa geração já está bem mais robusta quando comparado com o primeiro Z Flip e também é visível que não tivemos aí grandes novidades na nova geração com o Z Flip 4. Então temos aqui um aparelho que traz praticamente tudo que o Z Flip 4 tem. Onde mais o aparelho perde é na questão da bateria, nesse ponto o Z Flip 4 é superior, muito superior, mas no resto o Z Flip 3 já manda muito bem, consegue dar conta do recado e o melhor é que o seu preço está bem mais em conta. Então se você está pensando em apostar um smartphone dobrável, se você tem a curiosidade de testar um aparelho, pode ficar tranquilo porque o Z Flip 3 está bastante maduro, está bem mais resistente, principalmente na questão da tela, não perde muitos recursos quando comparado com a nova geração, com o Z Flip 4 e ainda traz a vantagem de ser um aparelho muito mais barato. Ele não é um smartphone em conta, mas traz um preço que já é possível pagar. Ele vai basicamente custar o mesmo preço de smartphones premium da geração passada, podendo ser encontrado até por R$ 3.600. Então, por esse preço, eu recomendo muito aqui o Galaxy Flip 3. E se você quer apostar nesse aparelho, não custa nada também ficar de olho nas promoções, porque na Black Friday já foi possível encontrá-lo até próximo dos R$ 3.000, então pode ser que esse preço volte futuramente.
Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se o Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!